Amigos do Podcaus, grande abraço a todos, seja bem-vindo à sua casa do caos do Fantasy no Brasil. Eu sou Júlio Nascimento, estou na companhia sempre dele, Pedro Marques. Tudo bem, meu caro? Tudo bem, meu querido amigo Júlio Nascimento, uma boa noite a você, uma boa noite aos ouvintes. Oficialmente uma semana para o início da temporada. Estou ansioso. Como está o seu coração, Júlio Nascimento? Meu coração está palpitando de ansiedade, eu já sou naturalmente ansioso, mas finalmente suportamos mais uma temporada de férias e agora vamos para mais uma temporada de fantasy. Ficar estressado, né, Pedrão? Setembro sempre chega, né? setembro sempre chega, demora, mas ele chega. Bom, e hoje é um episódio especial porque nós recebemos perguntas. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre fantasy, sobre um pouquinho das nossas expectativas também para esse começo de temporada. Então, queria agradecer primeiramente a todo mundo, né, que enviou aí pergunta, todo mundo que tem dedicado um pouquinho do tempo para acompanhar o Podcaus, que é um trabalho ainda inicial, mas que a gente faz com muito carinho para todos vocês. Se você está acompanhando pelo Spotify, pela sua plataforma predileta, ouvindo só o podcast, mas quer ver também os nossos rostinhos bonitos, estamos no YouTube, Fantasy Podcaus, também em imagens, para você ver o mustache de Pedro Marques. Igual de Giovanni Bernardo. Bom, Pedrão, separamos aqui 6 perguntas da nossa audiência, e a primeira pergunta é em áudio. Olha só que chique. Chique demais. Estamos chiques. Caixa postal. Vamos ouvir o que Felipe nos perguntou. Fala aí, Felipe. Fala, galera do Podcaus. Bom também. Ó, primeiro, parabéns aí pelo trabalho. É muito bom o conteúdo. Tô curtindo demais, tá me ajudando muito, velho. Muito difícil achar um conteúdo aí do Fantasy /NFL que não seja americano, né? Conteúdo bom. Mas é isso. Parabéns aí, vocês vão voar, tenho certeza. Cara, eu quero aproveitar a oportunidade aí e fazer já 2 perguntas. A primeira pergunta é, vocês acham que a posição do draft, ele é determinante ou, não sei, dá alguma vantagem na construção dos times? E a segunda pergunta é, qual a melhor maneira de analisar, assim, a hora de escalar os jogadores para a rodada? Bom, é isso aí. Agradeço muito a oportunidade de poder participar aí. Espero que esse ano eu consiga ser o campeão. Me aguarde, viu, Pedro Marques? Tamo junto. Com provocação e tudo, que isso. Grande Felipe, obrigado pela mensagem. Obrigado pela participação, Felipe. Vamos dividir em 2 partes aí as perguntas do Felipe, então. Vou puxar aqui falando sobre posição do draft ser determinante, porque eu até comento com o Pedro, com os meus colegas que eu participo aí das ligas, que eu estou gostando muito de cair entre a primeira e a 6ª posição em praticamente todas as ligas que eu tenho participado. Eu estou caindo muito nessas posições e eu tenho percebido uma certa vantagem. Porque eu acredito que sim, em 2021, talvez você estar bem posicionado, eu digo, entre as primeiras posições do draft, talvez te dê uma vantagem. A gente tem um consenso, um top 30 muito forte. O Fantasy Pros, que é um site que reúne análise de vários experts, inclusive rankings, ele separou em tiers a classificação dos jogadores. E o tier de elite, que eles chamam, né, o tier de elite, os jogadores de elite, termina na 31ª classificação, que é o Robert Woods. Ou seja, se você cai entre a primeira e a 6ª posição, no formato tradicional do draft, você vai garantir pelo menos 3 jogadores desse tier de elite. Eu tenho optado, por exemplo, por draftar running back atrás de running back e um tight end, quando tem o Waller ou o Kiro à minha disposição no 3º round, ou então um wide receiver de um tier de elite. Isso já me dá uma vantagem muito grande, porque depois, né, Pedro, a gente tem falado sobre essa dead zone dos running backs, fica muito difícil. Tem até time que tem draftado 3 running backs para evitar essa zona morta, né, de um tier já um pouco mais distante, né, uma qualidade técnica um pouco mais distante. Então, para mim, os times que têm saído aí do primeiro à 6ª pick, eles estão com uma vantagem no comecinho de draft também. Sim, com certeza, Júlio. Concordo com o que você disse, acho que esse ano essas primeiras picks elas estão muito boas, até porque se você pegar na maioria dos drafts que a gente está fazendo,
da 1 a 7 ou a 8 praticamente está sendo só running back. Então você sai Derrick Henry, Christian McCaffrey, Dalvin Cook, Alvin Kamara, Saquon Barkley, Zeke, Aaron Jones, Chubb talvez, para depois sair um wide receiver ou um tight end. Então assim, os running backs de elite eles estão saindo todos nas primeiras posições. E aí se você não pega um running back de elite, você tem que montar uma outra estratégia para compor seu elenco, né? Mas assim, tô gostando dessas primeiras posições, mas eu acho que a posição do draft ela é importante, mas não tanto quanto o seu gerenciamento do seu time de acordo com a temporada. Verdade. E as trocas e a adição de waiver wire e prestar atenção em lesões, em quem vai tomar conta do backfield essa semana são muito mais relevantes para a sua chance de título. Felipe, já que você quer ganhar o título esse ano, acho que elas são muito mais importantes para a sua chance de título do que o draft. Acho que se você erra no seu draft, você pode corrigir de acordo com a temporada. É o que eu falo, você não vence a sua liga no draft, mas você pode perder. É uma dica que a gente sempre dá, né, Pedrão, para quem vai draftar ainda, fique atento ao que está acontecendo, né? Porque nenhum draft é igual ao outro, né? Sempre tem alguma escolha assim, inusitada. Até a gente teve uma pergunta aqui que a gente vai responder, a gente pode responder mais para frente também, sobre o Mahomes, por exemplo, saindo na primeira rodada. Isso acontece em muitas ligas, né? Às vezes você espera que o jogador saia lá para frente, ele é antecipado, e isso muda todo o panorama. Então, fique atento ao que está acontecendo ali na hora de escolher os jogadores, que às vezes você, mesmo lá no final do draft, vai ser beneficiado com alguma peculiaridade, né? Com certeza. E só para acrescentar também o que eu disse que você não ganha a sua liga no draft, na primeira vez que eu joguei, eu comecei em primeiro. E eu draftei o Saquon Barkley. E ele perdeu a temporada quase que inteira, e eu acabei vencendo a liga. Então eu consegui mudar o meu time, fazer adições, fazer trocas, vencer a liga, mesmo perdendo minha first pick overall. Então, ano passado, quem estava em primeiro draftou McCaffrey, também ficou sem. Se você não pegou o Mike Davis na waiver wire, muito dificilmente você ganhou sua liga. Então, se você pegou o Mike Davis e não estava com a primeira pick, provavelmente você teve várias chances de ganhar sua liga através de uma adição na waiver wire. Verdade. Então, o draft ele é importante, super importante, mas a sua estratégia conforme o andar da temporada é muito mais importante, na minha opinião. Segunda pergunta aqui é do Murilo. Vale a pena apostar em QB calouro? Quais rookies dessa posição vocês apostariam no Fantasy em 2021, Pedro Marques? Vamos lá. Rookie quarterbacks, historicamente, eles não têm grandes temporadas no Fantasy, né? É claro que isso vem mudando nos últimos anos. A gente teve o Justin Herbert, temporada passada, que colocou fogo na liga do nada, né? O médico foi lá e perfurou o pulmão do quarterback dos Chargers, e o Justin Herbert ficou sabendo que ia ser quarterback titular 5 minutos antes do jogo. E foi uma grande adição para qualquer time que pegou ele foi muito bem ano passado. Mas tem uma questão que a grande maioria dos times que tem um QB calouro é porque o time não foi bem na temporada passada. Então, por isso que eles draftaram o QB calouro, né? Porque eles estão lá em cima no board do draft, salvo algumas exceções que eu vou comentar daqui a pouco também, que foi o caso desse ano. Mas, assim, Trevor Lawrence, talento geracional, incrível, um dos melhores prospectos desde Andrew Luck, vai para os Jaguars, né? Um time que ano passado conseguiu ser pior que os Jets, né, do ano passado. Então, essa é a questão de QB calouro, né? Claro que a gente viu Justin Herbert, Murray, lá atrás com Andrew Luck, a melhor temporada de um QB calouro na história. Robert Griffin, se você quiser voltar lá atrás, Cam Newton. Mas se a gente analisar o número, se você me permitir um pouco aqui, Júlio Nascimento, falar um pouco como economista, falar um pouquinho dos números. Em 2011, o quarterback 12, ou seja, o último quarterback 1, terminou a temporada com 222 pontos no Fantasy. Ano passado, o quarterback 12 terminou com 282. Ou seja, são 60 pontos de diferença da mesma posição em 2011 e 2020, certo? A quantidade de pontos para você terminar como QB1 nunca esteve abaixo de 250 pontos no Fantasy desde 2011. E 3 vezes nas últimas 6 temporadas esteve acima de 280. Ou seja, para você ter um QB1, o seu QB precisa fazer em média 260 pontos na temporada. Um QB calouro consegue fazer isso? Quantos QBs calouros conseguiram 260 pontos na primeira temporada desde 2011?
somente 8 QBs calouro, que foram o que eu já falei anteriormente: Cam Newton, Andrew Luck, Russell Wilson, Robert Griffin, James Winston, primeiro pick, hein? Dak Prescott, Kyler Murray e Justin Herbert. Todos jogaram 16 jogos, ou seja, todos, menos o Herbert, começaram na semana 1 como QB titular, certo? Então, e 6 desses 8 quarterbacks foram selecionados nas 6 primeiras picks do draft, certo? Então, a gente vê que são QBs com alto valor de draft para os times deles, primeira, segunda pick, Justin Herbert na sexta, só o Dak e o Russell Wilson que saíram depois do primeiro round, mas são QBs que começam na primeira semana, ou seja, são QBs que têm a titularidade garantida na primeira semana. Quantos QBs que a gente sabe que tem a titularidade garantida esse ano? Trevor Lawrence, Zach Wilson e agora o Mac Jones, certo? Sim. Uma outra coisa, como que é a temporada desses QBs? Eles têm, em média, mais de 3 mil, quase 4 mil jardas de passe, 23 touchdowns, 11 interceptações em média. Mas o que faz eles terminarem tão alto é a quantidade de jardas corridas que ele tem. Então, por isso que tem essa discrepância entre 2011 e 2020. São as jardas corridas que os QBs estão colocando com as pernas deles. Então, para você ter um QB rookie que vale a pena você draftar como seu quarterback 1, ele tem que, além de começar o ano como titular, também tem que saber usar as pernas. Quais deles a gente consegue colocar nessa prateleira desse ano, Júlio Nascimento? Olha, eu gosto muito, a gente tem falado muito sobre esses dois jogadores, que além desse aspecto de corrida, são jogadores que na segunda metade da temporada, que conta pro Fantasy a parte de playoff, Justin Fields e Trey Lance. Acho que são os dois jogadores assim que eu me sinto mais confortável em draftar, principalmente porque eu sei que no começo talvez eles não tenham titularidade, mas você falava sobre essa questão da diferença de pontuação. A gente encontra no draft muitas possibilidades de você ter um QB mais experiente no seu roster e ele te entregar nas 5, 6 primeiras semanas muito resultado. Matt Ryan tem geralmente ficado aí até o final de draft, é um cara que eu gosto muito, experiente. Kirk Cousins tem um calendário muito bom. Então eu me sinto confortável em draftar Justin Fields e Lance. Quero ver um pouquinho mais do Trevor, quero ver mais do Mac Jones, que promete muito a parceria com o Johnny Smith, com o Jacob Myers, mas ainda eu tenho um pouquinho de receio com outros nomes, a não ser o Fields e o Lance. Exatamente. Também gosto muito do Fields e do Lance, a gente já comentou sobre isso, que é a estratégia do podcast aqui, de você esperar para pegar um quarterback, você pega um quarterback de um tier mais baixo, Matt Ryan, o Kirk Cousins, um Tua, e você drafta também o Trey Lance e o Justin Fields como seu backup. Falando um pouquinho do Lawrence, acho que vale a pena você draftá-lo, mas não como seu quarterback titular, porque ele, de novo, ele vai para os Jaguars, então sim, pode ser que ele demore um pouco para se adaptar no time. A gente viu que ele apanhou muito contra o Saints, né, no jogo da pré-temporada, chegaram muito nele, e pode trazer pontuação com as pernas, ele tem um emprego garantido, mas eu acho que ele vai demorar um pouquinho também para engrenar, então como seu quarterback 2, ok. Zach Wilson, segundo overall, também sabe correr, mas ele é um quarterback rookie nos Jets, com um head coach rookie, né? O Robert Saleh, ele era coordenador defensivo dos 49ers, então ele é o primeiro emprego como head coach de um time dele. Então você junta o quarterback rookie com o head coach rookie. E o Mac Jones, ele não corre, né? Então, ele tenta dar aquela corrida de vez em quando, corre igual o Carson Wentz ali, mas eu não vejo um bom valor de fantasy no Mac Jones. Então, voltando à pergunta do nosso querido Murilo, quais rookies dessa posição vocês postariam no fantasy? Fields e Lance como QB2, esperando a titularidade deles chegar. Muito bem, nosso querido Leandro também deixa a pergunta dele aqui sobre backfield, e ele pergunta como avaliar a projeção de running back, Miles Sanders, por exemplo, e o quanto a presença de um wide receiver impacta sobre o running back. E outro exemplo aqui, o Kennedy, o Golladay, sobre o Barkley nos Giants. Bom, eu acho que na verdade assim, são duas coisas interligadas, né? Uma coisa não separa a outra, até para chegar
na resposta. Eu acho que o que é importante, e o que eu sempre falo aqui sobre running back, e tenho falado isso aqui no podcast também, é a questão do volume. A gente tem que priorizar muito a questão do volume. Pense muito sobre volume, porque isso, para o running back, te dá uma resposta de fantasy muito grande. E quando a gente fala em volume, né, Pedrão, a gente tem duas situações. O bell cow e o workhorse. Mas aí muitas pessoas perguntam, que diabos é isso, né, que os caras falam, e nem todo mundo está acostumado com esses termos. Eu não estava também até pouco tempo. Bell cow, que é a vaca com sino, né, Pedrão? É o isso, sininho, né? Da vaca, né? Sininho da vaca, né? Isso. Porque eu não sabia isso, cara. Eu descobri recentemente. Olha aí o ensinamento que eu tive do nada. O meu pai me falou que a vaca que tem o sino é a vaca líder. Ela Eu nem sabia que tinha vaca líder, pô. Tá maluco? Eu tenho certeza que muita gente que tá ouvindo não sabia também. Então, é o cara que vai liderar o backfield, fazendo esse tema de comparação, o cara que vai liderar o backfield. Quem que é esse cara? É o cara que vai ter pelo menos 70% dos toques. Vai ter mais corridas. A gente está falando na última temporada, com base. 2020 foi um pouco complicado em relação às estatísticas, mas o Derrick Henry, por exemplo, teve 73% dos toques. Ele é um bell cow. O James Robinson, que ajudou muita gente, né? O running back top elite inesperado na última temporada, ele teve 71% dos toques, bell cow. Então esse cara que ele é absoluto em relação aos toques, ele é bell cow. E se você tiver um bell cow elite, eu tô falando de Barkley, tô falando de Mixon, tô falando de Herbert dos Steelers, você tá muito bem, porque você tem uma chance de produção para running back muito grande. E pode falar, Pedrão. É aquele jogador que ele joga o primeiro, o segundo e o terceiro snap. Exatamente. Aquele jogador que, quando você vai para o terceiro snap ali para conseguir 2, 3 jardas, que o técnico não tira e não coloca um jogador que vai receber um passe, por exemplo. Que ele deixa você lá nos 3 snaps, é o third down back, né? É o jogador que ele tem volume. Inclusive, aí entra a questão também do workhorse, né? Que é o cavalo de batalha e o cara que está sempre ali, está sempre presente nos snaps, como o Pedrão disse. E se você tem um jogador com presença garantida em 70% dos snaps, você tem um workhorse muito grande. O Montgomery foi esse cara que surpreendeu muita gente na última temporada, por isso que ele terminou com um dos melhores números em relação aos outros running backs. Eu estou até dando uma olhada aqui na tabela. Em 2020, tivemos poucos com mais de 70% dos snaps, mas tivemos alguns com mais de 60%. Derrick Henry, Dalvin Cook, Zeke, James Robinson e também o Kamara. O Nick Chubb, que é um cara espetacular para corrida, espetacular. É um cavalo. O Chubb é muito habilidoso. Só que o Chubb não é um workhorse. Porque ele divide, e nem o bell cow, porque ele divide com o Karen Hunt, que são os 2 principais jogadores do Cleveland, né, Pedrão? Então, então você tentar fugir um pouquinho dos jogadores, às vezes, que tem uma certa divisão, é importante para você ter mais segurança para o seu running back. Exatamente. E é o que a gente falou um pouquinho lá em cima também, né? A questão da running back dead zone. Então, se você não tem um bell cow nas primeiras picks suas, vai ser difícil você encontrar um jogador que tem esse volume lá embaixo, né? Então, aí fica a questão. Miles Sanders, ele vai ser o líder desse backfield? O Miles Sanders, na última temporada, ele participou de 53% dos snaps, 41% dos toques, 168 toques, 28 recepções, 170 pontos em 12 jogos. Esse número de pontos poderia ser maior. O Sanders perdeu muito jogo pela questão física. Mas você percebe que ele não é absoluto. Tem ali o Boston Scott ali, né, para arrumar um pouquinho de papel. Agora tem mais o Rookie, né, Pedrão? O Kenneth Gainwell, sim. Não são jogadores assim que ameaçam muito ele, mas ele não é um alvo assim totalmente absoluto nesse time. Sim. Então talvez ele não tenha uma pontuação top 15. Ele vai brigar ali entre top 25 e top 15 nessas essas 2 posições, né? Esse meio termo. E aí, até emendando a outra pergunta sobre o wide receiver, ele usou o exemplo do Barkley. Existem casos e casos. No caso dos Giants, especificamente, o Barkley ele é a liderança técnica desse time. Mas com o Golladay, que é um jogador habilidoso, a gente falando do Golladay saudável, a gente está falando de um excelente jogador. Então a defesa adversária ela vai ter que se preocupar com mais um jogador. Não vai se concentrar totalmente no Barkley. Por outro lado,
é mais uma opção para o Daniel Jones. Então talvez o Barkley receba um pouquinho menos de toques. Sim. Então é encontrar um meio termo aí nessas duas coisas, né? Às vezes eu acho bom você ter uma divisão entre os jogadores protagonistas do time, porque o seu time vai estar mais tempo no ataque, então a chance do seu running back pontuar é melhor, mas por outro lado também é mais uma boca para alimentar, né? Então tem Com essa questão certeza. também. Com certeza. O Leandro é bem esperto, né? Ele não faz perguntas sobre jogador que tá no meu time ou no seu, né, Júlio? Verdade, já tá pensando na montagem do elenco dele. Com certeza, com certeza. Ô Pedrão, temos aqui uma pergunta muito legal do Natan sobre trades. Por que fazer as trocas? Como fazer as trocas? Qual o critério para aceitar ou rejeitar alguma proposta? Como é que você pensa sobre essa questão de trade no seu gerenciamento de time? Para mim, fazer trades é uma arte. É uma arte, vamos começar por aí. É uma arte de negociação, persuasão, previsão, porque você tem que prever, você está trocando por algo que vai acontecer no futuro, né? Não é algo que já está acontecendo. Então é uma arte que você tem que aprender a dominar, se você quiser levar seu time até os playoffs, até o final. E é claro que o principal motivo para você fazer uma trade é você melhorar seu time, né? Principalmente uma posição que está mais fraca, que você deixou a desejar no seu draft, sem piorar o seu time. Então, melhorar uma posição sem piorar a outra. E aí que está o ponto, né? Como você faz isso? Como você manda jogadores bons ou jogadores ruins e traz jogadores bons? Como você balanceia essa questão de melhorar seu time sem piorar seu time e sem piorar o time do seu amiguinho, né? Tem essa questão também, né? A trade, no meu ponto de vista, ela tem que envolver os dois lados. Né? Então, você tem que melhorar seu time, mas você também tem que oferecer algo que seja de valor para o time do seu amigo. Senão a trade não deve acontecer, na minha opinião, né? E as trades, elas fazem parte da sua estratégia de montagem do seu time, né? Você não vai sair do seu draft com todos os jogadores que você queria ou com todos os jogadores que você precisa. Então, conforme a temporada vai passando, você vai precisar adaptar seu time por diversos fatores. Eu acho que eu classifico em alguns pontos, viu, Natan? Primeiro ponto, acho que é o tamanho da liga. O tamanho da liga, acho que sempre vai influenciar no seu poder de trade, porque se você tem uma liga de 8, 10 times, o jogador tem um valor. E aí que é o segundo ponto. O jogador sempre tem um valor. E se você tem uma liga de 24 times, por exemplo, ou de 20 times, o jogador vai ter um outro valor, porque imagina você numa liga de 20 times, a escassez de running backs, por exemplo. De wide receivers você vai ter uma profundidade, mas aí você perde o running back, você vai precisar de um outro. Então imagina a escassez. O jogador vai ter um valor totalmente diferente do que ele teria numa liga menor. Então, o primeiro passo é você entender como que é a sua liga, o valor dos jogadores, os 2 pontos que eu citei aqui. O terceiro ponto é você entender a escassez dessa posição específica dentro do seu time. O quarto ponto, para mim, é ética. Como o Pedro disse, se você quer melhorar o seu time, mas enfraquecer o outro, cara, você não tá jogando o jogo da maneira legal. Porque a magia da trade é você falar, poxa, eu melhorei meu time e não prejudiquei o cara. Eu mantive o nível de competitividade elevado. Eu vou dar 2 exemplos aqui de trades que eu fiz essa semana. Eu troquei o Golladay pelo Diontae Johnson com um colega, porque eu tinha o Golladay, um cara que eu confio, o Pedro Marques sabe disso, não é clubismo não, é um cara que eu confio mesmo. Sempre gostei dele. E eu confio que ele vai ficar saudável em algum momento da temporada. E meu amigo, ele estava preocupado com os drops do Diontae Johnson. E são jogadores que na minha classificação são muito próximos. Eu confio no Diontae Johnson, e ele confia no Golladay. Então, como ele tem uma insegurança maior com o Diontae, ele mandou para mim, pegou o Golladay. São 2 jogadores com classificações próximas no meu ranking, no dele também. Então, nesse ponto de vista, por mais que alguém discorde, poxa, o Júlio saiu ganhando, poxa, o Júlio saiu perdendo, ninguém prejudicou ninguém, porque a nossa mentalidade ali está próxima. Sim. E uma outra foi que eu precisava de um running back, eu estava com muita escassez de running back, era uma liga grande, eu precisava de um RB2, RB3, fiquei muito empolgado com o Mac Jones nos Patriots, então o Damian Harris é um jogador que vai ter um pouquinho mais de valor, e eu tinha o T. Higgins, na minha liga, numa posição de wide receiver 4. Então eram jogadores também com valor muito próximo, a gente trocou, porque ele precisava de wide receiver, eu precisava de running back, então a gente fez essa troca aí. Então, você entendendo o valor, você entendendo o tamanho da liga, e você entendendo que ninguém vai ser prejudicado,
esse é o caminho mais ou menos para você fazer as trades. Certo. Mas é uma arte, né, Pedro? É uma arte. Aí o Nathan também perguntou como fazer, né? Então, o nosso ouvinte ele pode estar perguntando, tá bom, Pedro, Júlio, como que eu vou fazer essa trade, então, para melhorar o meu time sem piorar o time do meu amigo, né? Como que eu vou mandar um jogador que eu não quero para trazer um jogador que eu quero e isso não vai piorar o time do meu amigo? O Júlio já explicou muito bem aqui, mas tem aquela lá, né? Buy low, sell high. Então, compre na baixa, venda na alta. Então, o jogador ele pode ter um começo de temporada difícil, ele tem um calendário difícil. O jogador está voltando de uma lesão que não é significativa. O jogador teve o QB do jogador teve dificuldade no começo da temporada. Essa é uma ótima oportunidade para buy low, né? Talvez o manager que tem esse jogador no time, ele fala, pô, esse cara não tá me rendendo. E você, conhecendo o calendário da NFL, conhecendo os próximos jogos, analisando qual vai ser o calendário, você pode comprar esse jogador na baixa. É um jogador que o manager quer vender e um jogador que você pode adquirir por um valor mais baixo. E isso você não está piorando o time dele, você pode estar melhorando o seu, é algo que você acredita. E venda na alta, né? Então, tem jogadores medianos que estão performando muito bem, porque, não sei, um jogador do outro time está lesionado, e aí eles estão fazendo pontuações muito boas que geralmente não fariam. Venda esse jogador para alguém que confia no potencial dele. Você pode estar com um jogador no seu time fazendo lá 20 pontos, 17 pontos. Aí você fala, putz, eu acho que esse cara não vai continuar com essa performance. Principalmente em dinastia, né, Pedrão? Exatamente. Por exemplo, se a gente pegar o exemplo do Gus Edwards, é um cara que valorizou muito. Se eu tivesse o Gus Edwards, eu trocaria, porque a gente sabe que na outra temporada o J.K. Dobbins vai voltar. E vai voltar bem. Então você consegue vender ele alto, pegar um jogador alto também. Né? Exatamente. Falando um pouquinho do Miles Sanders, né? Acho que na temporada passada eu tinha ele no meu time. Aqui, até a semana 5, ó, ele começou com 20 pontos, 14, 9. Na semana 5 ele fez 23,9 pontos no Fantasy. Aí você pode pensar, putz, acho que é hora de vender alto esse jogador. Você não sabe se ele vai continuar jogando bem ou não. O outro manager também não sabe. Então é o que você espera do jogador. Aí você vende Miles Sanders, aí ele faz 12, 13, 9, 6, 3 pontos. É a zona de risco, né? É a zona de risco. O outro jogador não sabia que ele ia cair tanto assim. E você também não, provavelmente. Você esperava que ele caísse. Isso é legítimo, é legítimo. Exatamente. É legítimo. E aí, beleza. Fez 6 pontos, 3 pontos. Compra na baixa. O outro jogo do Miles Sanders, ele fez 29 pontos. Entendeu? É o mesmo jogador, são situações diferentes. Então você tem que entender o calendário da NFL, tem que entender a situação dos times, né? Seja racional, não seja emocional. Tanto para o bom, que é o cara que vai dar o boom, fazer 25, 30 pontos, como numa semana bust de um jogador que pode entregar mais. Exatamente. Então, seja muito cauteloso aí nas avaliações definitivas de cada jogador. Mas muito legal. Você nunca vai acertar 100% a hora de comprar ou a hora de vender o jogador. Ninguém fez essa trade, vendeu ele na 5 e comprou na 14, né? Sabendo que ele ia performar desse jeito. Então, e dica, Pedrão. Muita gente manda proposta aí, às vezes proposta nada a ver. Se você receber uma proposta nada a ver, só rejeita. Uhum. Mas às vezes você percebe na proposta que o cara tá bem intencionado. Então dá uma conversada com o cara, às vezes, se você tem ele aí no WhatsApp, ou escreve lá na caixa da proposta, olha, é uma proposta inicial, é uma sondagem, me manda uma contraproposta, vamos pensar junto. Exatamente. Nunca descarte uma negociação e faça bom relacionamento. Exatamente, converse, negocie, e você pode negociar, talvez o outro manager vai te oferecer um cara que você também queria, que você não colocou na trade inicial, ele fala, olha, esse jogador eu não libero, mas esse eu libero. Aí você pensa, pô, gostaria desse também. Então é uma arte, É isso aí. Bom, passando aqui, o Murilão também perguntou sobre qual a opinião de vocês sobre ligas com jogadores de defesa, né? O IDP, né? Que tem os jogadores lá de defesa ao invés de um time completo, né? Isso. Individual Defensive Player, né? Isso. Ao invés de você jogar com a defesa, né? Você pode até ter a defesa também, mas jogadores de defesa. Então você vai lá draftar TJ Watt, JJ Watt, você pode draftar o Richard Sherman. Então é assim, é legal, porque você conhece mais a liga, você conhece mais jogadores, você começa a torcer por jogadores de defesa também, né? Você não assiste somente pelo ataque, mas é um outro nível de estratégia, né? De waivers, de draft, você tem que draftar de defesa, tem que prestar atenção em
em lesões que acontecem bastante também, a gente nem fica sabendo, né? A gente fica focado em running back, wide receiver, quarterback, tight end, que a gente não sabe das lesões de defesa. Mas eu acho que o esquema de pontuação é muito genérico, né, dos jogadores de defesa. Tem liga que um tackle do jogador de defesa vale 2 pontos, que é o mesmo que uma corrida de 20 jardas de um running back, né? Então, assim, tem prós e contras. O draft já é muito mais demorado quando você tem jogadores de defesa, né? Você tem que draftar bastante jogadores. E o talento de um defensor, na minha opinião, ele não é necessariamente refletido na pontuação dele no fantasy, tá? Então, para cada jogador de elite, por exemplo, o Luke Kuechly dos anos anteriores, ou o Fred Warner, né, agora, que são os jogadores linebackers de elite, você pode encontrar 3 ou 4 jogadores medianos que vão fazer a mesma pontuação que eles. Porque a pontuação, ela não reflete o talento do jogador, né? Então, é difícil a gente falar um pouco, porque a gente não está habituado a jogar ligas IDP, né? Mas tem seus prós e contras. É um outro nível de estratégia. Você pode dar uma mexida na sua liga, colocando jogadores de defesa. Mas eu prefiro jogadores de ataque. Pois é, eu joguei, a liga que eu joguei com jogadores de defesa em 2020, eu fui campeão, mas eu optei por streamar. Eu acho que em PPR, talvez vale a pena você fazer uma estratégia. Por exemplo, o Devin White terminou em PPR como o 40º jogador que mais pontuou. E tinha média de 15 pontos por jogo. Então vale a pena. Acho que vale a pena olhar o formato, né? Mas quem gosta de streamar, eu prefiro valorizar os jogadores de ataque no meu draft e streamar. Eu pegava Blake Martinez, Myles Garrett já caiu para mim na waiver, então nem sempre vale a pena você subir muito os jogadores de defesa, a não ser, como o Pedro disse, a pontuação beneficie muito esses atletas. Então, passando aqui para a nossa última pergunta desse podcast, voltando lá para o Felipe, né? O que ele tinha perguntado sobre qual a melhor maneira de se analisar e escalar os jogadores na rodada. Eu tenho uma opinião, eu não baseada em nada, tá? Por palpite. Eu gosto de pensar assim, ó, 50% regularidade, 30% confronto e 20% o imprevisível, o imponderável. Ou para algum sorte. Algumas pessoas gostam de pensar assim. É que o fantasy, ele é um jogo de cálculos também, mas ele é um esporte também. Sim. Ele é baseado dentro do esporte. Dentro do esporte você tem as probabilidades maiores, mas você não sabe quanto vai acabar o jogo. Você não sabe se o cara vai jogar bem. O cara pode machucar. O cara pode estar num dia ruim. E aí, cara, o jogador que te entrega muito ponto pode entregar um ponto menor. Então eu gosto muito de pensar em regularidade. Vou dar um exemplo aqui. Zeke Elliott. Muita gente fala que o Zeke teve uma temporada muito abaixo em 2020. E teve sem o Dak Prescott. Mas a gente olha para os números do Zeke sem o Dak, não são números desprezíveis. É que a gente esperava muito mais do Zeke. Mas é um jogador de segurança. Ou seja, dentro daqueles 50% de regularidade, eu acho que o Zeke ele tem uma constância. O McCaffrey tem uma constância dentro desse 50% de regularidade. Sim. Por isso que esses jogadores, eles geralmente são os mais caros, são os mais valorizados. E aí, os 30% do confronto, porque se você tem o McCaffrey que vai pegar uma defesa que não consegue parar o running back de jeito nenhum, cara, você pode ter certeza que ele vai dar 50, 40 pontos para você nessa semana. E aí os 20% do que vamos ver o que vai rolar. Às vezes tem uma zica, uma lesão, alguma coisa que acaba atrapalhando, mas eu penso mais ou menos assim no meu cálculo, viu, Pedrão? Sim, tem aquela, né, start your studs. Então comece sempre os jogadores de elite. Se você tem o McCaffrey, cara, não vai pôr ele no banco. Porque aí você põe o McCaffrey no banco porque, nossa, não sei quem vai jogar aqui, Cardinals e Lions. O Chase Edmonds contra a pior defesa da NFL. O Chase Edmonds vai voar. Beleza, você põe Edmonds no lugar do McCaffrey. A McCaffrey vai lá e faz 35 pontos no seu banco. Entendeu? É difícil você procurar por confrontos e deixar os seus jogadores de elite no banco, as suas estrelas no banco, né? Então comece a ser jogadores de estrela e procure também os confrontos-chave, né? Em 2019, se eu não me engano, os Cardinals eram a pior defesa contra a tight end. Então, lembra? Todo mundo começava tight end contra os Cardinals. Era incrível streamar tight end aquele ano. E eu peguei aqui, eles foram a primeira defesa contra tight ends mesmo, em pontos concedidos a tight end, numa média de 18 pontos por jogo para tight end.
média. Nossa. Então, um tight end fazer 18 pontos é muito bom, né? Então, você vai lá, qualquer tight end que você põe contra os Cardinals, ia fazer 18 pontos. Claro que se você tem o Kelce, e aí vai lá, Blake Jarwin contra os Cardinals, você não vai deixar o Kelce no banco para colocar Sim. o Blake Jarwin, né? Então, Sim. tem essa questão de você comece os seus jogadores de elite, mas também fique de olho nos confrontos, né? E quem foi streamar, como você deu o exemplo do tight end, por exemplo, o quarterback e defesa, eu sou um cara que sempre streamo defesa, eu gosto de avaliar calendário. Com certeza. E esse ano, o meu alvo vai ser o ataque dos Texans. Ainda mais sem Deshaun Watson. Quem for enfrentar o Texans e estiver na waiver de defesa, eu vou querer pegar. Eu vou querer a defesa dos Jaguars. Exato. Primeira semana é contra o Houston, então é assim, fique de olho no calendário, principalmente para defesa. Acho que no seu draft, se você vai fazer o draft ainda, não vale muito a pena você ver quais são os confrontos de primeira rodada dos jogadores de ataque. Você não vai ficar entre dúvidas se vai pegar o McCaffrey ou o Derrick Henry por causa do confronto da primeira rodada, mas defesa sim. Sim. Então tem uma galera que gosta da defesa dos Browns, eu gosto também, uma defesa muito boa, mas vai pegar o Kansas City na primeira semana. Aí complica. Aí já começa mal. Só uma última dica também aqui sobre como montar o seu time. Fique de olho no clima. Tem uma história muito legal sobre o clima, né? Então a gente pode ver que os ventos eles impactam o quarterback, o wide receiver, a neve forte ela atrapalha os passes. E a chuva é complicado. Em 2019, voltando para 2019. O que você tá falando, cara? Em 2019, teve aquele jogo dos Niners contra o Washington, né? Lá em Washington. O Washington era o saco de pancadas da liga. Tava uma vitória, 6 derrotas, e os Niners estavam invicto. E o Deebo Samuel não jogou aquele jogo. Eu tinha o Kittle, e eu achava que o Kittle ia voar, né? Só que eu não levei em conta o fator clima. Foi um jogo com muita chuva. O Kittle terminou com 3 recepções para 39 jardas. Então, é assim, leve em consideração também o clima no final da temporada. Tem jogo com neve, tem jogo com chuva muito forte, o gramado atrapalha. Então, é algo que dá para levar em conta também mais para o final da temporada. É isso, galera. Quero agradecer a todo mundo que enviou pergunta aqui para o Fantasy Podcast. Agradecer você mais uma vez por ter acompanhado mais um episódio. A temporada está chegando e eu tenho certeza que vai ser uma parceria muito legal aqui de você com a gente durante todo esse 2021. Abraço para você, até a próxima, Pedrão. Um abraço, Júlio Nascimento. Uma semana, hein, pessoal? Uma semana. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.